Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso panorama semanal. Hoje é sábado, 4 de março de 2023. Nesses estudos, a gente faz um paralelo entre o conhecimento técnico contido na literatura com o que está acontecendo nos mercados. Então, o objetivo aqui é ensinar análise técnica, analisando o que está acontecendo, porque, como eu já disse até acho que semana passada, é muito fácil para um professor pegar um cenário ideal, uma situação ideal, em algum ponto do gráfico, e ensinar aquele conceito. Tá? É mais difícil você ensinar baseado no que está acontecendo, porque os gráficos eles não se comportam, os preços, as negociações, elas não se dão da maneira perfeita como está contido nos livros. Então é um desafio a mais você ensinar pelo que está acontecendo atualmente, tá? Assim a gente identifica que as negociações não são perfeitas, como ocorre nos livros, e a gente tem uma noção muito mais profunda sobre como aplicar o conhecimento técnico na leitura prática, naquilo que está acontecendo. Então a gente sempre começa pelo mini índice, o mini índice que ao longo dessa semana teve uma semana de queda, e no gráfico semanal, aqui à direita, ele alcançou uma região de suporte que já havia sido alcançada anteriormente. Tá? Se você não sabe o que é suporte, recomendo que faça meu curso Fundamentos de Análise Técnica. Tá? Desde antemão já vou mostrando o nosso site, grafistas.com.br. Acesse lá, você tem acesso a todo o conteúdo que nós oferecemos dentro da Grafistas. Tá? Então, aqui eu não vou hoje detalhar, entrar em conceitos técnicos, de vez em quando em alguns vídeos eu dou alguma aula. Na semana passada eu dei uma aula sobre triple screen, então volte aí 2 casas e assista a aula. Aqui é só para a gente ter um panorama mesmo do que está acontecendo. Então olha só, conforme eu havia falado no início aqui do vídeo, o nosso objetivo aqui é fazer a ponte entre o conhecimento e a realidade. E aí você pode ver aqui, os preços atingiram uma região de suporte. Então nós chegamos no conceito técnico que o trader precisa saber para entender o que está acontecendo. Perceba que eu não falei e nem vou falar, porque afinal de contas eu não sei sobre o que vai acontecer, certo? A gente não precisa de ter bola de cristal, a gente precisa conhecer os termos técnicos, e aí quando eles ocorrem a gente sabe quais são as projeções aí, das possibilidades. Então, por exemplo, olha só, aqui nós temos região de suporte, tá? Baseado nisso e baseado em diversos outros critérios técnicos, a gente tem uma noção do que pode acontecer. São vários cenários. Então, quando você identifica o termo técnico, o conceito, você vai fazendo esse exercício intelectual de projetar os possíveis cenários, e dentro desses possíveis cenários você consegue também identificar quais são os possíveis padrões gráficos a ocorrer e que você pode montar posição neles. Nós, grafistas, montamos posições baseados em padrões gráficos, tá? Os padrões gráficos, eles possibilitam os chamados setups. Os setups são os parâmetros que nós utilizamos para montar posição, tá? Então eu explico tudo isso também no meu curso Fundamentos de Análise Técnica. Então vamos lá, no nosso exemplo, olha só, os preços do mini índice atingiram a região de suporte. Beleza, o que pode acontecer, o que vai acontecer? Eu só vou fazer esse exercício aqui no mini índice, tá?
Nos outros a gente vai passar e vamos identificar alguma questão técnica e seguir o baile. Ó, tá chegando a região de suporte, beleza. O que a literatura fala? A literatura fala que, se rompido, nós temos movimento de pullback, movimento de correção e a retomada da queda. É isso, tá? É isso que acontece aqui. E aí, pode acontecer aqui, se esse for o caso. Aqui, no gráfico diário, quando os preços fizerem esse movimento, a média de 20 já deve ter que estar aqui, porque os preços têm que corrigir até a média de 20 a retomar o movimento de queda. É isso. Possivelmente no gráfico semanal também vai fazer uma correção ou na média de 8 ou na média de 20 e retomar a queda. Ah, mas se isso não acontecer, se os preços baterem aqui e voltarem a subir, se baterem e voltarem a subir, você tem que esperar aqui no gráfico diário um pivô de alta, tá? É um pivô de alta no gráfico diário. No meu curso também explico sobre pivô de alta. Na aula passada, semana passada, Triple Screen, eu falei, é uma aula aberta lá no YouTube, e eu expliquei sobre essa relação, que a tendência, o potencial direcional dos preços, ele ocorre quando em ambos os gráficos os preços estão na mesma tendência. E aí eu mostrei que como que nós temos que esperar a confirmação de um pivô no gráfico diário, por exemplo, e um rompimento no gráfico semanal. Eu dei vários exemplos na aula passada. Volte, porque senão fica o meu conteúdo, né, ele fica maçante, né? Ele fica maçante porque senão eu vou ficar falando a mesma coisa sempre, tá? Então não adianta. Então, por exemplo, ó, o mini dólar. O mini dólar está em movimento lateral. Eu fiz destrinchei o dólar na aula sobre triple screen também. Então não adianta eu chegar aqui e falar a mesma coisa, sendo que ó, o dólar está andando de lado, em movimento lateral. Tá? Então, quando isso ocorre, é um momento de incerteza, etc, etc, etc. Não tem nenhuma projeção a fazer. A situação ela é a mesma, né? O cenário não mudou, então não tem muito o que falar. Tá? Tem que ter paciência. Porque o que acontece com a maioria das pessoas, eu não me canso de falar sobre isso. A maioria faz cursos somente de day trade. Vai lá e faz um curso de day trade. Tá. Aí o professor pega um gráfico aí de 15 minutos e consegue ver 20 setups num gráfico de 15 minutos, né? Ou de 5 minutos. E aí, quando o camarada vem para o gráfico diário, o gráfico semanal, ele fica caçando setup o tempo todo. Ah, mas não cabe compra aqui, não cabe compra aqui. Não, meu amigo. Não cabe. Temos que esperar os padrões ocorrerem. E aqui no gráfico diário e semanal, demora muito mais, claro, demora meses. O swing trade é diferente do day trade. Ah, tem professor que fala aí que os setups do day trade se aplicam ao swing trade. Sim, exatamente, se aplica. Mas a dinâmica ela é diferente. E aí o aluno que fez o curso de day trade e que no curso de day trade ele aprendeu lá os setups, aprendeu que a dinâmica dos preços, ele estudou o trading num prazo gráfico de curto, né, de curto prazo, um gráfico de curto prazo, tá? Aí ele vem para um gráfico de médio ou de longo prazo e ele fica querendo operar toda hora. Não dá para operar toda hora. Você opera toda hora lá no day trade. Aqui no swing trade você não opera toda hora não, tá? Isso tem que deixar bem claro. Então no dólar, aí o camarada aí, né? Aí vem um energúmeno, né? Porque tem muita gente que acha que sabe. Análise técnica é uma das áreas que mais tem gente incompetente que acha que sabe e não sabe porcaria nenhuma, tá? Aqui no dólar, aí o camarada vai falar: nossa, mas no dólar eu consegui pegar 10 pontos. Nossa, no dólar semana passada eu consegui. Ah, qual o prazo que você opera? Aí eu opero 5 minutos. Aí eu opero o gráfico de 1 hora e tal. Beleza, no gráfico diário, no gráfico semanal tá andando de lado.
tá? Então não tem meio que comparação, tem que saber fazer essas distinções. Então, olha só esse exemplo aqui, ó, vale. Na semana passada eu tracei uma linha na média de 20 períodos do gráfico semanal. E eu peguei e falei, temos que esperar se vai haver rompimento ou se vai haver retomada da alta. O que aconteceu? Bate o olho aqui. O que aconteceu? Candle de alta sobre a média de 20. O que é isso daqui? Quem fez o meu curso Fundamentos de Análise Técnica e Gestor de Carteira, que é o nome dos dois cursos que eu tenho, sabe qual é esse setup. Eu não vou dizer, inclusive. Né? Não vou facilitar para quem está aqui só pegando conteúdo gratuito. Tá? Semana passada eu fiz uma enquete no canal do Telegram aberto. Né? E aí eu coloquei lá, o que você faz? Swing trade, day trade? Tá, a grande maioria faz swing trade, né? Depois vem day trade, depois vem position. Beleza. O que você opera? Ações e tal. Aí a maioria opera ações, depois operam contratos futuros e tal. Aí eu perguntei, por que você não assina grafistas? Né? O que te impede de assinar grafistas? A maioria teve a cara de pau de colocar que não tem dinheiro. Ora, se você tem dinheiro para operar no mercado, seja no day trade ou swing trade, se você tem dinheiro para chegar aqui e comprar ações de Vale e tal, por que você não é capaz de gastar dinheiro, investir, na verdade não é gastar, é investir na sua formação, no seu conhecimento técnico? Por quê? Então assim, eu fiquei desapontado, tá? Fiquei bastante desapontado. Desanima bastante ficar nessa lida, né, de produzir conteúdo e o povo não dá valor, o povo não assina, porque o que paga minhas contas é a assinatura, né, e eu tenho contas para pagar. Então, né, e ainda tem que pegar o boi, que isso aqui é uma assinatura de apenas R$ 49,90 por mês. Isso daqui não é um curso de 4.900, porque todo esse conteúdo aqui eu poderia cobrar muito mais. Mas enfim, é isso aí, ó. Vale tem setup no gráfico semanal. Tem que saber fazer uma análise também triple screen, mas isso eu ensinei de graça na aula passada, tá? Petrobras, o que está acontecendo com Petrobras? Já falei também em movimentos passados. Como se posicionar? Faça meu curso, né? Faça meus treinamentos, que eu estudo pacas para poder desenvolvê-los. Vamos lá. Na semana Rapvid caiu forte. Eu também já orientei sobre o que fazer e o que não fazer, tá? Quem sabe operar os setups que eu ensino sabe o que fazer. Aqui a gente está simplesmente identificando que houve queda, né? Houve uma queda aí expressiva de mais de 40%, né? E aí tem que tomar muito cuidado, quando o papel cai assim, ó, situações excepcionais acontecem, né? As corretoras começam a não disponibilizar papel para aluguel. Aí o camarada vai lá e faz venda a descoberto sem alugar as ações. E aí toma multa, a multa é cara. Sabe, aí pode acontecer uma série de coisas. Porque você vem aqui, ó, aí caiu 40%, aí você vai entrar vendido. Aí você toma uma violinada. Quem faz meu curso também sabe o que é violinada. Aí, né, depois vem chorar as pitangas, perdeu dinheiro na bolsa por conta disso. Por quê? Porque não sabe o básico. Aqui, ó, CVC B3. Aqui no gráfico semanal ele confirmou um pivô de baixa, tá? Como que você faz projeção de pivô de baixa? Através de projeção de Fibonacci. Projeção de Fibonacci é um dos termos. Eu tenho uma aula exclusiva sobre projeção de Fibonacci, tá? AR3. Então, assim, recapitulando, se você quer saber o alvo desta queda, faça a projeção de Fibonacci, né? A AR3 está andando de lado, né? Está em movimento lateral, embora no semanal ainda está baixista. Mas aí é aquela, ele vai retomar a queda, tem que confirmar o pivô de baixa no gráfico diário. Quem sabe o que é pivô de alta, pivô de baixa, como identificá-los, sabe o que eu estou falando. CAB3 subiu mais de 35%, mas não é a alta de um dia ou de uma semana que estabelece padrão gráfico para operarmos. Tecnicamente ainda está em movimento lateral. RCSL3 bateu na média de 200 períodos.
né? Quem faz meu curso Fundamentos de Análise Técnica sabe que médias móveis são suportes e resistências dinâmicos, né? Como se posicionar diante deles? Faça meu curso. Embre 3 subiu forte também, mas no diário nós temos um baita gap de alta e os preços estão em queda. Você sabe o que é movimento de correção? Você sabe como que ele termina? E qual é o padrão gráfico esperado depois desse movimento de correção? Se não sabe, faça meu curso, tá? E aí vamos para mercados internacionais. SP500, mesma coisa de Vale. SP500 estava caindo no semanal, eu falei, ó, se romper abaixo da média de 20, queda, e aí eu falei sobre o que vai acontecer, o que tem que fazer. Se não, segurou e agora está subindo. Setup. Temos setup em SP500. Assim como temos setup também no ouro, né? O ouro também aconteceu a mesma coisa. E deixe-me ver se o euro-dólar aconteceu a mesma coisa. Euro-dólar, mesma coisa. SP500, ouro e euro-dólar e Vale, eles estão assim, idênticos. Quem sabe identificar o que está acontecendo com um, sabe identificar o que está acontecendo com todos, tá? Com todos. Vamos dar uma olhadinha em petróleo. O petróleo ainda está andando de lado, né? Tá ameaçando romper a média de 20 aqui do semanal. Tá ameaçando formar um pivô de alta aqui no gráfico diário, né? Mas ainda está abaixo da média de 20 do gráfico semanal, com no DMI o DI- acima do DI+, né? O ADX está alto, mas o DI- ainda está acima do DI+, tá? O SDJPY ainda em movimento lateral. GBP/USD segurando acima da média de 20 períodos, tá? Aqui nós temos uma divergência de tendências, né? Aqui no caso, no gráfico diário, preços ainda abaixo da média de 20 e no semanal levemente acima da média de 20. Isso daqui são divergências de tendências. Quando isso daqui ocorre, para os meus alunos, eu ensino a ficar de fora, porque o potencial direcional dos preços é quando os dois estão na mesma tendência. Então aqui no gráfico diário, se os preços vão realmente seguir em alta, então no gráfico diário tem que romper a média de 20, formar um pivô de alta, e na confirmação do pivô de alta no gráfico diário, você monta a posição no seu setup, ok? O SDCAD ainda dentro de uma lateralização no semanal, tentando formar um pivô de alta no diário. O SDCHF ainda abaixo da média de 200 e da média de 20 do gráfico semanal, divergência de tendências. Aqui no gráfico diário está em tendência de alta, está acima da média de 20. No gráfico semanal, abaixo da média de 20. Nem preciso repetir o que eu acabei de explicar, tá? Aqui também divergência de tendências. E NZD/USD tá tentando segurar. Olha só, caiu abaixo da média de 20, tá? O que isso aqui pode ser? Isso aqui pode ser o seguinte, isso aqui pode ser um pullback. Um pullback, ele nada mais é do que um movimento de queda, retomada até a média, a região rompida e queda, tá? Ele cai, volta até o suporte e depois volta a cair. Para ter a confirmação desse pullback, ele tem que romper o fundo, tem que romper aqui. Então tem que voltar a cair e não romper acima da média de 20 do gráfico semanal. É isso que tem que acontecer. Agora, se ele romper acima da média de 20 e seguir em alta, está desconfigurado o pullback, tá? Aqui no gráfico diário, ele está tentando, né, segurar abaixo da média de 20, né? Opa, peraí. Não, peraí. Deixa eu tirar aqui o ESC. Aqui, ó, ele está tentando segurar abaixo da média de 20. Ele tem que retomar a queda, porque se romper esse fundo, ele vai confirmar o pivô de baixa, tá? Então, a teoria de Dow, né, de Charles Dow, é o principal parâmetro para a identificação das tendências. Grafistas.com.br é nosso site. Esse foi o nosso panorama semanal,
né? Identificamos aí algumas questões técnicas. Eu sempre me volto aos fundamentos. Não é à toa que esse é o nome do meu primeiro curso, tá? Aqui, ó, nos cursos, os fundamentos de análise técnica, eu explico todo o básico de análise técnica, indicadores, etc. Gestor de carteira, nós estamos gravando para colocar mais aulas. É um curso voltado somente para o swing trade, gerenciamento de carteira no swing trade. Este ano ainda, se Deus quiser, nós vamos falar ainda sobre day trade e sobre dividend investing, que é uma metodologia fundamentalista. Ok? Então eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.